Olá pessoal do Redação 10, eu sou o André e eu estou aqui para apresentar as duas propostas novas que nós faremos agora. As duas propostas, como vocês já são acostumados, uma trabalha estilo Enem e a outra vai trabalhar com o estilo dos outros vestibulares, as duas dissertação. Primeiro, eu queria começar apresentando para você a proposta dos vestibulares, aquela que gira entre 20 e 25 linhas. A proposta que a gente trouxe é uma proposta que fala sobre a regulamentação da mídia. O tema, essencialmente, é: a mídia brasileira precisa ser regulamentada? Perceba que essa questão e esse enunciado, ele traz uma diferenciação em relação, por exemplo, ao que você encontra no Enem. Perceba que ele traz uma pergunta. Quando enunciados trazem perguntas, é muito importante que você tenha noção que você precisa responder de forma clara no seu texto a sua opinião e sustentá-la com argumentos. Nesse momento entram os textos base. Então, ao fazer a leitura do texto base, você vai perceber, a partir de um site confiável como o da BBC, um destrinchamento de todo o critério sobre essa regulamentação da mídia. Desde o projeto, que foi enviado ao Congresso, ainda não foi votado, entretanto, está tramitando. A principal questão que você tem que levar em consideração nesse momento é saber diferenciar o que é a restrição de conteúdo e a restrição econômica, para que você não caia no senso comum de achar que qualquer tipo de regulamentação está ligado a uma censura. Pense que a regulamentação e que a mídia é uma concessão pública. Todas as emissoras de rádio e TV que operam no Brasil são concessões do Estado. E, por serem concessões públicas, existe algum tipo de regulamentação. Por exemplo, quando você liga a televisão e vê que um programa tem uma censura de 12 anos, 14 anos, isso é uma espécie de regulamentação, certo? Esse projeto que você vai ter que organizar e você vai ter que dissertar sobre ele, ele está extremamente ligado a esse tipo de questão. Então, antes de mais nada, é muito importante no texto base você perceber a diferenciação entre conteúdo e uma regulamentação econômica. Nesse caso, não há nenhuma questão relacionada a conteúdo, e sim a regulamentação econômica. Por exemplo, você pode perceber nos textos base o que eles afirmam sobre isso. A questão de oligopólios e as propostas que estão sendo colocadas. Ok? Então, você precisa tomar um posicionamento, você precisa saber o que você vai defender e, a partir dos textos base, usar esses argumentos. Ok? A segunda proposta é aquela proposta tradicional modelo Enem. Nesse sentido, você já deve estar acostumado, né? O Enem, ele sempre vai te trazer uma situação, um problema social, um problema socioeconômico, muitas vezes, como foi a redação do Enem de 2015. O tema que a gente trouxe para vocês é a questão da obesidade infantil. Então perceba, sempre está ligado a um problema socioeconômico. Como toda a proposta do Enem, os textos base, eles te dão uma direção a seguir. Então presta atenção. Todo o texto base, ele vai começar, então leia o primeiro. O primeiro é uma entrevista que o doutor Drauzio Varela, famoso doutor, né, de programas no Fantástico e tudo mais, faz com um outro médico em que ele explica o que é obesidade infantil, qual é a diferença entre excesso de peso ou o sobrepeso e a obesidade e eventualmente as causas que isso traz. Por que isso é importante? Porque quando você vai discutir o seu problema, a sua situação, problema no Enem, é muito importante que você tenha noção das causas, certo? Na sequência, você tem dados, inclusive de outros países, para você conseguir fazer, muitas vezes, uma comparação entre a situação da obesidade infantil no Brasil e nos países vizinhos, como Índia, China ou aqueles outros exemplos que você tem lá. Para fechar o texto base, como já é tradicional no Enem, sugestões de propostas de intervenção social. Por exemplo, tratamentos ou outros fatores que podem influenciar nessa obesidade infantil. Lembrando, o assunto é obesidade. Dentro desse assunto você vai abordar qual tipo de obesidade ou qual segmento? O infantil, o das crianças. Então, tratamentos, possíveis mudanças de comportamento que essas crianças podem ter para conseguir resolver esse problema.